Boa tarde, prazer para quem não me conhece. Eu sou Bruno Aprilio, sou de São Paulo, só invertendo o nome. E junto com o Dr. Marcelo Amato, faço parte do grupo de inovação endoscópica, que nós fundamos em 2015, se não me engano. E queria agradecer a organização, aí, principalmente o Dr. Marcos Tadeu, pelo convite, para falar sobre os conceitos anatômicos, planejamento e uma punção transfemoral segura. Alguns slides eu vou passar um pouco mais rapidamente, porque já foram abordados, tá? Mas a via de acesso, a princípio, era dividida em duas formas principais, a via interlaminar e a via transforaminal. Com a evolução das técnicas e dos cirurgiões, foi passando para vias translaminares, extremolaterais, extraforaminais. Então, hoje eu prefiro usar a nomenclatura posterior e oblíqua, que fica mais claro do que a gente vai propor para o paciente e para o nossa montagem do centro cirúrgico. E normalmente quando você vai para uma via interlaminar, você vai com alguma broca, então preparado para, se precisar, fazer algum acesso translaminar. E a via oblíqua você pode transitar de uma posterolateral, como foi colocado, para extremolateral, para outros tipos de via oblíqua. Então, a escolha da abordagem da doença do paciente depende de algumas coisas, principalmente desses fatores que eu coloquei: o local da doença, as variações anatômicas daquele paciente, se ele tem um forame mais estreito, um forame mais aberto, só para citar um exemplo, do instrumental que você tem disponível. Não adianta querer fazer uma cirurgia transforaminal se você só tem material de interlaminar, e é mais difícil, por exemplo, fazer uma cirurgia interlaminar com um instrumental transforaminal longo de obeso, a ergonomia fica muito ruim. Além disso, depende principalmente da habilidade técnica do cirurgião. Se o cirurgião é mais habituado e se sente mais hábil para fazer a cirurgia interlaminar, é melhor que ele faça uma interlaminar com mais trabalho do que tentar uma transforaminal que ele não tem hábito de realizar. E, da mesma forma, a experiência pessoal com cada tipo de instrumental, de ótica e de tipo de abordagem. Em relação à localização da doença, a cirurgia endoscópica começou com acesso transforaminal, que acessava bem regiões torácicas restritas, e principalmente a região lombar, isso na escola oriental, com algumas dificuldades no forame de L5-S1. Depois foi suplementada a sua maior dificuldade, que era L5-S1, que é um grande local de sítio de hérnias, foi suplementada com acesso interlaminar, que é muito utilizado pela escola europeia, alemã principalmente. Aí a via de acesso interlaminar passou para a região cervical, com descompressões simples, principalmente ligamentares, e hoje a via translaminar é a mais abrangente de toda a coluna, indo desde a região cervical, praticamente em todos os níveis da região da coluna, sendo a transforaminal, a que eu vou falar, a segunda que tem maior alcance na coluna, sendo só não recomendada na região torácica. Então, em relação à localização da doença, aqui ainda está com a nomenclatura antiga, mas as doenças normalmente do canal se dividem em doenças da região central do canal, doenças da região do recesso lateral e doenças da região foraminal. Tá? E aí, avaliando dessa forma, as cirurgias oblíquas, que seriam essa aqui, extremolateral, transforaminal, essa. Está cortando um pouquinho a imagem lá. Ainda tinha um pouco mais de slide para não sei se dá para puxar um pouquinho para a esquerda, está sobrando aqui, ó. Teria acesso desde a região central, sem ser central contralateral. Isso, obrigado. As doenças do recesso lateral, aí está ótimo, não, obrigado. E as doenças foraminais e extraforaminais. Então, aqui até passa um pouquinho da região foraminal para a região extraforaminal. Enquanto a via translaminar tem acesso, como o Márcio bem comentou, às doenças centrais do recesso lateral e até a zona médio foraminal, mas não acessam a região extraforaminal. Então, em relação à localização da doença, eu gosto dessa projeção no axial, que fica mais fácil de entender quando você está examinando o problema do paciente. Se é uma doença intradiscal, uma hérnia contida, o acesso transforaminal, para mim, é ótimo. É uma técnica fungicide para tratamento do disco, não é muito foco da endoscopia, mas pode ser realizada. Se é uma hérnia discal extraforaminal, então o preto ali é a região da hérnia discal, um acesso transforaminal ou um acesso extraforaminal, com técnica full outside, são bem indicados. Na estenose foraminal, ela pode ser tratada tanto por um acesso transforaminal quanto por um acesso extremolateral, então mais próximo da linha horizontal, todos por técnica full outside, são a minha recomendação. E as hérnias de discos centrais ou centrolaterais, essas são as grandes coringas, aí podem ser tratadas por vias oblíquas ou posteriores, né? Transforaminal, extremolateral, interlaminar, assim
como as hérnias foraminais, podem ser tratadas pelos dois tipos de via. Então, aquelas primeiras são as preferenciais para acesso transforaminal e essas podem ser realizadas sem problemas. Lembrando em relação às variações anatômicas, enquanto o forame diminui na sua transição caudal, então o forame diminui de L1 para S1, a janela interlaminar aumenta de L1 para S1. E as variações anatômicas do paciente, o Gun Choi fez essa classificação, já tem uns bons anos que ele coloca alguns fatores de risco. Ele fala especificamente da punção transforaminal em 5.1, mas que é a que mais oferece dificuldades, que é a cricelíaca alta. Então esse paciente tinha uma cricelíaca alta, um processo transverso de L5 grande, eu acho que tinha um processo grande, mas não tinha uma megapófise. A hipertrofia da articulação, então a gente vê que a borda da articulação ali em pontilhado tem uma tendência a jogar sua cânula para fora do espaço epidural, então você acaba caindo lateral ao disco. Além disso, o espaço discal estreito e um forame estreito. Então todos esses seriam critérios de risco para um acesso transforaminal. Mas esse mesmo paciente é um paciente do Marcelo, esse a gente fez uma punção aqui transforaminal em L5-S1. E a gente vê que esses critérios não são absolutos, né? Até porque a crista ilíaca aqui, eu garanto para vocês que não foi acesso transilíaco, a crista ilíaca na radiografia AP e perfil, ela tem uma projeção do assolado mais alto que não está na via de acesso, que é oblíqua. Então, aquele ponto mais alto da crista ilíaca não necessariamente ele vai estar no seu caminho. Então, foi uma punção difícil, mas dá para ver na imagem da direita ali que está sendo realizada a cirurgia L5-S1, transforaminal, era uma hérnia bem foraminal e o paciente ficou ótimo assim, mesmo com as contraindicações relativas. Em relação então ao acesso transforaminal, quais as vantagens? O Márcio já colocou a maioria delas, mas eu recomendo começar o acesso transforaminal nos primeiros casos com o paciente com sedação. Então isso precisa de um anestesista, lógico, habilitado para fazer isso, mas se você fizer a cirurgia com uma sedação e anestesia local, você tem um monitoramento neurológico direto. Se você não está muito acostumado com a anatomia ou se você incomoda alguma estrutura nervosa, o paciente vai te avisar disso e isso te dá muito mais segurança. E vou explicar por quê. De novo, anestesia local e sedação é o que eu recomendo. Ela aborda bem as estenoses médio-foraminais e da zona de saída do forame, que são uma dificuldade na via interlaminar, sem fazer uma destruição articular. Então, a via interlaminar consegue abordar uma estenose médio-foraminal e de saída? Consegue, mas tem que abrir toda a articulação, e é um dos objetivos da endoscopia não violar, quando possível, a articulação. Consegue uma visualização direta do espaço epidural ventral, aqui a imagem de baixo mostrando bem que a gente consegue acessar o espaço epidural ventral aqui sem manipular muito o saco dural. Então isso permite uma descompressão central ampla, ventral ao saco dural, com uma fibrose epidural rara, aqui ficou um pouquinho fora de ordem, desculpa, e é possível fazer a foraminoplastia óssea para liberar quando a doença é da raiz emergente. Mas ela também apresenta desvantagens, né? A visualização não habitual ao cirurgião, vou mostrar um pouco daqui para frente, a possibilidade de lesão abdominal nas punções, principalmente em níveis lombares mais altos. A dor transoperatória depende do anestesista, então como eu falei, se você tem um anestesista que não está acostumado, às vezes ele faz uma sedação muito leve, o paciente se queixa, tem dor, lembra da dor, isso não é bom, fica se mexendo na cirurgia, às vezes vira uma catástrofe. Mesmo com bons anestesistas, existem alguns pacientes inelegíveis, eu falo sem preconceito, pacientes histéricos, a reação dolorosa, que às vezes vai pegar um acesso, já pula, já chora, então esses pacientes eu não recomendo que façam com sedação, aí muda para anestesia geral. É uma cirurgia, um acesso, que não aborda bem as estenoses centrais, como já foi dito, tem uma visualização normalmente indireta da raiz emergente, você consegue uma visualização direta só se fizer uma foraminoplastia mais ampla. E tem o problema das zonas escondidas, a imagem acima, que são no meu modo de ver, uma das principais causas de recidiva, que muitas vezes nem recidiva são cirurgias mal realizadas, que deixam fragmentos herniados, e aí você sai achando que fez uma boa cirurgia, o paciente não melhora, repete a ressonância, herniou. Eu acho que o índice de herniação é um pouco super notificado aí, por conta das zonas escondidas que muitas vezes passam ocultas. E é uma cirurgia que tem maior exposição à radiação. Acho que o Marcos comentou isso também. A gente tem um trabalho mostrando que na nossa casuística a exposição à radiação na transforaminal é mais de 3,5 vezes maior do que uma interlaminar. Não chega a ser nada muito significante, mas é maior. Isso que eu falei da visualização não habitual ao cirurgião. Se eu não falar onde a gente está, um cirurgião um pouco habituado tem dificuldade de saber
o que é nervo, o que é disco, onde tem a pedícula, onde tem faceta. Então, muitas vezes nas primeiras cirurgias isso é uma dificuldade muito grande. Eu diria que nas primeiras cirurgias sempre é uma dificuldade. Então, nas primeiras cirurgias transfemorais, recomendo sempre que tenha alguém experiente te ajudando, orientando para onde ir e o que fazer. E aqui a imagem de cima só mostrando que esse probe está numa posição ventral ou saco-dural, tá? No espaço epidural ventral. Então a ótica está ali na região transforaminal e o probe alcança até a borda do disco, até o recesso lateral do outro lado. Não é uma visualização direta, mas consegue fazer palpação e extração até contralateral pelo espaço epidural ventral. Então tem um acesso grande ao canal vertebral, não fica restrito só ali ao forame. Como o Bruno já falou, é impossível falar de conceitos anatômicos sem falar do Parvis Cumbing. Eu descobri esse dia que o nome dele é Parvis. Que ele começou a utilizar o triângulo dele mesmo em 73, mas só fez uma descrição formal em 1990 para quimionucleólise no começo. E esse triângulo é formado basicamente na sua linha medial pela raiz descendente, na sua linha mais lateral pela raiz emergente, e na sua linha inferior pelo platô superior da vértebra inferior. Então, de novo, raiz descendente, na radiografia a gente não consegue enxergar, mas na escopia a simulação da raiz descendente é a linha medial do pedículo. A raiz emergente a gente tem que imaginar ela naquela situação, numa imagem de escopia, e o platô superior da vértebra inferior está ali, aquele vai ser o triângulo de Cumbing. Então essa é a zona de segurança que a gente tem para começar a nossa cirurgia, para fazer a punção discal. Lembrando que esse triângulo tem variações interpessoais e intrapessoais. Na mesma pessoa, aqui é um corte de cadáver, mostrando que em níveis diferentes o triângulo ele tem orientações e tamanhos diferentes. E pacientes maiores, pacientes menores têm triângulos, obviamente, de tamanhos diferentes. Aqui o Bruno já falou praticamente tudo sobre os ligamentos e vasos foraminais, vou passar mais rápido. O triângulo de Cumbing é uma imagem da nossa abordagem. Então lembrar que a visão da abordagem é diferente do que a gente vê na peça cirúrgica. Então, na verdade, o que a gente vê numa coluna aqui, num acesso transforaminal, é um zoom dessa região do forame e a nossa visão ainda é restrita a um tubo nessa região. Então essa é a visão do lado aqui. A gente está vendo a borda da faceta, o disco, e o começo do pedículo é uma visão mais restrita no começo da punção, então às vezes isso é difícil de entender. E lembrar que em relação ao escopo cirúrgico e o ângulo de visão da ótica, que o Márcio também já comentou muito bem, é uma cirurgia que é muito baseada no seu alvo. Se você não entende bem aonde você quer chegar, dificilmente você vai ter uma cirurgia bem sucedida. Lembrar que nas vias posterolaterais a 45 graus, a princípio alguém vai achar, não, mas nessa situação você só enxerga para o centro do disco, mas a ótica tem uma inclinação de 30 graus, então é possível ver o espaço epidural ventral num acesso posterolateral, e num acesso extremo-lateral a visão é um pouco mais diferente. A gente vê mais a borda do ânulo do disco e vê mais claramente o espaço, o canal vertebral, então, o saco dural. Então, numa recomendação minha aqui, essa seria a sequência ideal de transição numa curva de aprendizado de cirurgias transforaminais. Começar com doenças intradiscais para treinar a punção discal, o triângulo de Cumbing e a punção com segurança. Passar para as hérnias intraforaminais, as zonas de entrada ou médias do forame. Hérnias extraforaminais, depois para as hérnias centrolaterais e por último as estenoses de forame. Tá? Isso é uma recomendação de dificuldade técnica da evolução do cirurgião endoscópico. E lembrando que são doenças de difícil tratamento, mas não impossíveis, por via transforaminal, as hérnias centrais duras e as hérnias com altas migrações, altas não é só para cima, tá? A migração alta para cima ou para baixo, e as estenoses de recesso lateral, que demandam um manejo maior aí do instrumental e de todas as ferramentas que a gente tem para ter um sucesso na cirurgia. Então, eu não começaria por nenhuma dessas doenças listadas abaixo. Em relação ao planejamento cirúrgico em si, a cirurgia começa com pré-planejamento. Então, você precisa de um anestesista habituado, uma mesa radiotransparente, de preferência uma quebra de mesa para ter uma abertura do forame, coxins macios. Eu recomendo sempre que possível campos impermeáveis, porque às vezes a gente não percebe na cirurgia, mas o paciente vai ficando molhado e pode ter hipotermia, pode acontecer para não diminuir quedas na sala. Infelizmente eu já vi algumas. Recomendo sempre que possível usar a bomba de pressão, que ajuda no controle da hemostasia, e a disposição dos equipamentos de uma forma ergonômica. De forma geral, se recomenda o monitor à direita do cirurgião e a escopia à frente do cirurgião. Mas antes de começar a cirurgia, o cirurgião se posicione e veja se o
ou se ele está operando todo torto, porque isso cansa muito rápido na cirurgia. As estratégias de punção aqui, pensar no ângulo de ataque sagital. Então, se é uma doença no nível do disco, normalmente a gente faz um ataque paralelo ao centro do disco, mas esse ângulo de ataque pode ser convergente em até 30, 40 graus sem problemas. O ângulo de ataque axial é o mais comentado, então em níveis lombares altos, como essa tomografia mostra, se eu tentar um acesso mais lateral do que esse, eu vou causar uma lesão renal. O rim está circulado em vermelho ali. Em níveis mais baixos, por exemplo, aqui eu sempre falo, essa orientação de centímetros eu não gosto muito, porque os pacientes têm tamanhos diferentes. Então aqui um paciente, esse é um nível L4, L5, com ilíaco alto, a imagem de cima. Então a punção a 10 centímetros ali cairia posterolateral, não me permitiria acessar o disco que eu quero, a hérnia disco que eu quero. Então essa punção pode ser planejada na ressonância. Não sei se vocês têm hábito de usar visualizadores digitais, mas eles permitem essa medição. Então pode ser planejada com uma punção a 14 centímetros aqui da linha média, daria um acesso suficiente na base da hérnia, e aí com a angulação da ótica a gente consegue pescar melhor essa hérnia. E aqui, um nível L5, S1, só para de forma didática, se eu tentar em cima da hérnia, eu não consigo por conta da faceta. Se eu tentar acessar com a mesma estratégia de lá, eu não consigo por causa do ilíaco. Então, o nível L5, S1 normalmente tem estratégias diferentes, e às vezes a hérnia, pela hipertrofia da faceta ou por outras condições, é de difícil acesso pela via transforaminal, sem que se faça uma foraminoplastia prévia, né? Hoje tem técnicas muito boas, com Tomichide, com fresas manuais, que derrubam isso. Mas para o planejamento de uma transforaminal pura, essas seriam as dificuldades maiores. Então, no planejamento cirúrgico, novamente, então, linha pedicular medial, linha pedicular lateral. Isso é o que você vai planejar numa cirurgia, né? Você tem a imagem da escopia, você imagina a linha pedicular medial, linha pedicular lateral, aonde está a saída do nervo, e ali é o seu triângulo de Campbell. Você não quer cair mais lateral do que a linha pedicular lateral e nem mais medial do que a linha pedicular medial. Seu triângulo de Campbell ali, o ideal é que a sua agulha esteja no centro do triângulo de Campbell. Então, esse seria uma punção ideal. Eu tirei o triângulo ali só para ter uma ideia como seria no raio-x. Tá? Então, essa seria uma ótima punção inicial. Lembrar que a gente sempre fala em relação a horas na visão endoscópica, como o colega comentou, desculpa, não guardei seu nome. Então, imaginando que a nossa visão de ótica ali é um relógio, então 12 horas seria para medial, 6 horas para lateral, 3 horas para caudal aqui nesse paciente que está do lado esquerdo e 9 horas para cranial. Então, a ponta do bisel, eu sempre tento colocar ela longe do nervo. Então, nessa situação, do lado esquerdo, entre 3 e 6 horas, como está ali, porque ela passa longe do saco dural e longe do nervo. Você colocando a ponta do bisel ali, você está seguro, e aí começa a cirurgia sob visão direta e consegue afastar as estruturas nervosas. Tem quem recomende já entrar com o bisel afastando as estruturas. Eu não acho que de forma nenhuma isso está errado, mas eu tenho um risco maior de você, na hora que coloca o bisel, achatar a raiz e ter uma lesão radicular ou do saco dural. Além disso, como a gente já falou, é uma visão totalmente diferente, né? Ali é a evolução do que era uma cirurgia aberta, com grandes incisões, uma visualização em funil por causa da luz e da sombra que a gente causa operando. Evoluiu para uma cirurgia mini-open com a luz lá dentro, e agora uma cirurgia com funil invertido, que com a luz e a nossa visão lá dentro, a gente consegue com 1 centímetro de incisão fazer cirurgias com 4, 5 centímetros de alcance. E sempre tentar fazer uma cirurgia com angulação livre da mão, né, que a gente fala técnica freehand, tomar cuidado com a profundidade da cânula, por conta da musculatura aqui lateral, se você não tem o cuidado de manter a profundidade da cânula, muitas vezes a sua cânula de trabalho é retropulsada, aqui ela sai do forame e você se perde na cirurgia. E tem uma hemostasia cuidadosa antes da dissecção, que o Bruno também já disse. Lembrando também que a gente estuda o forame, estuda a anatomia, ele é todo bonitinho, mas normalmente o paciente doente tem distorções anatômicas, né? Então essas distorções começam com o nervo, habitualmente está nessa região, logo na axila do pedículo, numa visão lateral, mas as distorções começam com o abaulamento do disco, que a maioria das vezes é o que a gente quer tratar, uma hipertrofia da cápsula articular, osteófitos e proeminência da faceta. Então o espaço epidural amplo ali, que deveria caber bem uma punção e pelo menos a aleta da ótica, muitas vezes ele é muito reduzido numa coluna doente, então não é exatamente o que a gente aprende no livro de um estudo foraminal normal. E algumas estratégias alternativas rapidamente aqui, que é a punção pedicular.
Então, quando você vai fazer uma punção com o paciente com sedação e o paciente reclama de dor, por algum motivo, esse forame pode estar distorcido. Então, você pode mudar para uma punção pedicular, que é realizar a punção nessa região superolateral do pedículo. Então, aqui no AP e no perfil. Essa é uma região segura, que não tem nenhum nervo passando ali. E depois que você coloca a ótica, faz a transição com a sua cânula de trabalho para a região do disco. A punção extremo-lateral é uma alternativa também, aqui é a escola alemã da marcação anatômica, de como chegar na zona extremo-lateral. Então, parece bem... Opa, desculpa, eu voltei aqui. Perdão. Então, aqui, a punção extremo-lateral ela seria nessa região, abaixo do meu laser, não consigo nem colocar o laser aqui. Essas duas linhas abaixo do laser aqui, ó, nesse paciente. Então, uma região bem comum, depois dos 14, 16 graus, e que é uma boa estratégia de acesso central por via transforaminal, mas que o triângulo de Cambi acaba ficando muito estreito, porque você está olhando ele quase de lado, então é uma punção muito mais difícil. A neurografia e a discografia insuflativa como estratégias secundárias. Então, numa punção difícil, o que você pode fazer é injetar um contraste epidural, ele cora bem a raiz, e aí você vê, esse caso estava com uma punção difícil, já tinha feito a discografia nos 2 níveis, eu achei que ia operar só o disco de cima, e na verdade precisei operar só o disco de baixo pela discografia. A agulha estava caindo bem em cima do nervo, depois da neurografia a gente consegue passar o nervo com a agulha e fazer a progressão da cânula e a cirurgia, isso com o paciente com sedação, obviamente. E a discografia insuflativa usei poucas vezes, mas em caso de punção difícil, a ideia é injetar contraste, líquido ou qualquer outra substância dentro do disco para que ele ganhe altura. E aí, ganhando altura, você tem mais espaço para entrar com as suas estruturas quando a entrada das pinças, da cânula e das pinças está dificultada por dor do paciente. Tá? Então, rapidamente, um passo a passo aqui. Os conceitos anatômicos já falamos aqui, o triângulo de Cambi, então, de novo, raiz descendente, raiz emergente e borda superior do platô da vértebra inferior, para delimitar bem a nossa zona de segurança. A possibilidade da zona de ataque, recomendo em verde ali, paralelo ao disco, mas pode ser um pouco oblíqua, e o planejamento do ângulo de ataque axial. Feito todo esse planejamento, checou a mesa cirúrgica, checou o posicionamento do paciente, o ideal é que a escopia esteja em AP e perfil absolutos, e aí você faz a sua marcação anatômica. Então aqui, nessa mesma imagem de escopia, o AP e perfil verdadeiros, o disco L3 e L4 não está bom para uma punção, o disco L4 e L5 está numa situação ideal. A mesma coisa no perfil, está quase ideal, 9,9 ali. O L4 e L5 está bom para uma punção, o L3 e L4 os platôs estão um pouco oblíquos, o ideal seria um perfil absoluto. Planejar de novo o triângulo de Cambi, as duas linhas, imaginar onde está a raiz, planejar essa punção. Nesse caso era uma punção a 45 graus, então entre 8 a 14 centímetros é uma regra. E antes da punção, sempre checar... a punção no triângulo de Cambi, então antes da punção, sempre checar o plano anestésico. Não é incomum, quem faz com sedação fala com o anestesista, eu quero só uma sedação. Tá bom, começa a cirurgia, o paciente está conversando, aí bota campo, posiciona tudo. A hora que você vai fazer a punção, vê se o paciente está acordado. Está lá apagado. Então é importante, antes de colocar a agulha, checar se o paciente está num plano anestésico favorável. Tá? Com um plano anestésico bom, então progredir a ponta da agulha para dentro do triângulo de Cambi. Essa é a imagem esperada no AP, sem as linhas ali para a gente imaginar onde está. E essa é a imagem esperada no perfil, no centro do disco, tanto no AP quanto no perfil. Checar a escopia no AP e no perfil. E aí sim realizar a punção discal. Se for necessário, discografia ou discocromia. A discocromia eu não uso mais. E depois progredir com o dilatador, a cânula de trabalho, a ótica, hemostasia inicial, a identificação espacial e anatômica para fazer a cirurgia. Desculpa, eu estou sem tempo aqui. Esses são os passos, então, do passo a passo, para quem quiser uma foto de perfil. Sempre checar o plano anestésico e a escopia no AP e no perfil. E os pontos chaves que eu imagino, então. Planejamento prévio, eu acho que é o mais importante, tá? Tudo isso que eu já falei. O ponto de entrada, o alvo que você quer da punção para planejar como você vai acessar, instrumental adequado, checklist de sala, um anestesista orientado, os campos impermeáveis, o coletor de soro. Sempre ter um AP e perfil absoluto no nível que você vai operar. Sempre checar o plano anestésico antes de começar a sua cirurgia, começar a punção, né? Ter um posicionamento ideal da ponta da agulha,
Se tem qualquer dúvida, use a escopia, não fique com preguiça, volta para o AP, volta para o perfil, volta para o AP para ter certeza. Qualquer mexida duvidosa, eu recomendo que escope no começo, porque 60% da cirurgia está na punção. Se você faz uma punção ruim, você até consegue recuperar, mas dá bastante trabalho. E uma punção incerta, se você não tem certeza que aquela punção está boa, funciona de novo. É melhor do que começar a cirurgia com uma punção ruim. Agora sim, desculpa, eu ia falar. Tem um vídeo que eu acho que são 5 minutos, eu não sei como eu estou de tempo. 24. Você quer que eu passe o vídeo ou eu passo para o próximo? Tá sem áudio. Sem áudio. Opa, se ele passar. Aqui. Então essa é uma cirurgia transforaminal pura, tá? Sem debridamento ósseo. É uma punção L4, L5 à esquerda. Então o relógio aqui nessa posição que eu falei, 12 horas é medial, 6 horas é lateral, 3 horas é caudal, 9 horas é cranial. Muitas vezes a gente cai em cima da musculatura. Esse já caiu bem no espaço epidural que tem a gordura epidural. A manobra de rotação da cânula para fazer uma hemostasia. Esse é dos casos que eu ainda usava azul de metileno, então vocês vão ver que está acorado com azul de metileno. Uma hemostasia cuidadosa, retirada da gordura epidural. Ali no centro tem um ligamento foraminal, para quem está vendo aí, já meio roto, que acabou de ir embora. E aqui parece que tem a raiz abaixo, onde eu estou palpando com o trigger flex. Estou palpando o disco ali, então o pedículo está para caudal, o pedículo da vértebra de baixo, e essa estrutura branca pode ser a raiz, eu ainda não tenho certeza. Então com o trigger flex, que é o cautério, a gente vai realizando a palpação e a dissecção dessa raiz, para poder ter acesso ao disco. Esse disco já está rompido pela field quiche, né? Então aí entrou um love, a gente tem certeza que essa é a região do disco. Consegue fazer a extração de alguns fragmentos. Você vê que a anatomia é totalmente diferente de uma cirurgia aberta. Se eu não falar, a gente não entende nada. E aí consegue perceber que nessa região do equador para baixo, tudo que está de azul é o disco, saindo alguns fragmentos extrusos. Aí, o vídeo está editado, tá? E acelerado, então talvez dê um pouquinho de tontura. Eu ainda não estava satisfeito, obviamente, com a retirada desses fragmentos, então a gente vai explorando cada vez mais para medial o canal, para ter a visualização da raiz. Essa era uma hérnia foraminal, então era uma doença da raiz emergente, tá? Não tenho muito interesse em explorar a raiz descendente nesse caso. Então, com o trigger tentando limpar bem as estruturas, identificar onde está o nervo. E a cânula é o maior fator de proteção do nervo. A cânula está, se olhar na borda do vídeo, a cânula está ali para caudal, e depois eu vou afastá-la para medial para afastar essa estrutura nervosa. É que esse paciente, quando afastava o nervo, ele tinha bastante dor. Então eu resolvi tirar um pouco do disco, esvaziar o espaço antes, para depois fazer a manobra. E se você consegue esvaziar o disco, ele tem bem menos dor, então a cânula aqui, ó, passando para a região cranial, consegue afastar o disco. Explorando para mais medial, vem fragmentos grandes de hérnia. Aqui no canto superior, das 9 para as 12 horas, está um nervo luxado pela minha cânula, então está um nervo distendido, não sei se você consegue ver uma estrutura rosada ali. Continua tirando fragmentos de disco, ainda não estou satisfeito, então vou explorar mais para medial para retirar os fragmentos, e depois vocês vão ver que voltando a cânula, esse nervo ficou bem livre. Eu acho que agora. Então aí o disco corado, o ânulo cora normalmente menos pelo azul de metileno. Aqui explorando ainda tinha fragmento mais medial. Essa imagem eu gosto sempre de fazer com o probe, então olha onde a gente está, na borda posterior do disco, e eu coloco o probe para alcançar do outro lado, parecida com aquela que eu mostrei, que é uma palpação epidural ventral, então pela palpação você vê se ainda tem algum fragmento ali causando compressão. Sangramento nem sempre é o ideal. E aqui o nervo. Então, derrodando a cânula, o nervo volta para a sua posição. Afasto ele novamente para ter certeza que não tem nenhuma compressão. Nesse caso, como não estava vindo, o que eu fiz com o trigger? Eu fiz uma abertura maior no ânulo, que eu colocava o love, mordia, tinha a sensação que mordia alguma coisa e o fragmento não vinha. Então, com o trigger flex, eu fiz uma abertura um pouco maior no ânulo, e aí, de novo, entrando por baixo da raiz,
com esse lobe flexível, aí sai um fragmento maior. Aqui o nervo, essa raiz emergente, certo? Raiz de L4. E ela de volta na posição. Livre da compressão nervosa. Bom, dessa aula eu sempre coloco essa foto final do Dr. Herbert Cushing, que eu acho muito interessante. Eu gostaria de ver um dia alguém sem mão ser nomeado cirurgião, porque a parte cirúrgica é a menor parte do trabalho, né? Se você não planeja a sua cirurgia transforaminal, tem grande chance de você ter problema. Era isso, muito obrigado.